Olá pessoal, meu nome é Rosemary e vou levar vocês num passeio histórico pelo Passeio Público do Rio de Janeiro. Segundo o pesquisador Boas, o início da história do Passeio Público do Rio de Janeiro é a Lagoa do Boqueirão da Ajuda. A Lagoa do Boqueirão situava-se onde hoje encontramos o passeio público. Vocês podem ver na imagem como era a lagoa naquela época. E quem conhece a cidade do Rio de Janeiro deve estar reconhecendo essa construção ali no fundo, que naquela época era usada como aqueduto e hoje é conhecida como Arcos da Lapa. A Lagoa do Boqueirão era usada como fossa da cidade. Naquela época não havia saneamento básico na cidade do Rio de Janeiro. Então, à noite, os escravos apelidados de tigres carregavam recipientes cheios de dejetos das casas dos seus senhores para serem jogados na lagoa. Apesar disso, a lagoa também era usada para banho, lazer, lavagens de roupas, entre outras atividades, No ano de 1779, o vice-rei Dom Luís de Vasconcelos decidiu aterrar a lagoa. Ele então chamou Valentim da Fonseca e Silva, o mais conhecido como Mestre Valentim, e deu a ele a incumbência de aterrar a lagoa, alegando que a lagoa estava impedindo o crescimento da cidade e mostrando preocupações sanitárias. Mestre Valentim usou a terra do Morro das Mangueiras para aterrar a lagoa. O morro deixou de existir. Hoje, em seu lugar, encontra-se a Rua das Marrecas. O passeio público foi inspirado nos jardins do Palácio de Queluz, de Portugal, e os jardins de Versalhes, na França. Mas, segundo a pesquisadora Galerani, a inspiração para a criação do passeio público vem do iluminismo. Uma época em que a criação de jardins públicos foi muito incentivada. Até mesmo os jacarés realistas encontrados em uma de suas antigas fontes, bem como as suas linhas retas, lembrando o diamante, são de inspiração iluminista. Em 1860, o passeio público sofreu uma grande reforma. Trindade explica que essa reforma foi feita pelo paisagista francês Glazeux, a pedido do imperador Dom Pedro II. Foram criados pontes, linhas sinuosas e lagoas, no estilo dos jardins ingleses. Em 1938, o Passeio Público do Rio de Janeiro foi tombado pelo recém-criado Serviço de Patrimônio Artístico Nacional, conhecido atualmente como IFAM. Vocês podem conhecer um pouquinho dos dados do tombamento bem aqui na tela. Acredito que os valores que foram levados em conta para esse tombamento foram o valor histórico. Histórico por quê? Porque o passeio público foi o primeiro jardim público do Brasil. Valor artístico, porque ele tem um grande acervo de arte como bustos, estátuas, obelisco e o portão do Mestre Valentim. E valor cultural, por ser uma parte importante da cultura do Rio de Janeiro, desde a sua criação. Para realizar esse trabalho, eu visitei o passeio público no dia 20 de agosto de 2021.
e pude observar como ele está nos dias de hoje. Constatei que as estátuas e bustos estão preservadas. Os obeliscos ainda estão no lugar. E isso é explicado por uma placa mostrando que o passeio público foi revitalizado no ano de 2016. Observei que o passeio público tem bastante lixeiras. O interessante é que elas são da cor verde, diferindo da lixeira padrão da cidade, que são de cor laranja. Encontrei pouco vandalismo. Na verdade, só observei 3 placas pichadas no jardim inteiro. Não encontrei nenhum banco quebrado e o pouco lixo observado estava amontoado, indicando que tinha sido varrido e estava esperando para ser recolhido. O passeio pareceu ser seguro, é gradeado e tem vigilância permanente. O portão do Mestre Valentim ainda está lá. Além das estátuas e bustos, o passeio apresenta peças de metal ricamente trabalhadas como podemos ver nos detalhes do portão e de um dos seus pedestais. Outro atrativo do passeio é a sua fauna residente, com patos, cutias, garças, gatos, gansos, espalhada pelo seu interior. O parque é bem aconchegante. Tem muitas árvores, inclusive frutíferas. Ele também é bem sinalizado, tendo várias placas explicando a sua história. Encontrei várias pessoas passeando e descansando debaixo das árvores. Não tirei foto por questão de privacidade. O passeio público parece ser bem cuidado. Havia mudas plantadas recentemente, mostrando que o jardim estava sendo cultivado. E no único pedestal que não havia busto, havia uma placa informando que esta estava sendo restaurada. Depois de tudo que vi, posso afirmar que o passeio público é um ponto turístico do Rio de Janeiro que vale a pena ser visitado. Bom, isso era tudo que eu tinha para compartilhar com vocês, mas não posso terminar sem informar que, para a elaboração desse trabalho, usei as seguintes referências: Boas, Galerani, Trindade. Dito isso, agradeço por assistirem até o final.